Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Prédica número 21. Uma observação é que, à medida agora que a gente vai indo para o fim, algumas coisas podem parecer repetidas, mas na realidade é o aprofundamento, né, de algumas coisas que ficaram para trás. E eu acho que vale a pena. Pessoal chegando. Então, bom dia para todo mundo que tá. Deus abençoe a todos. Algumas pessoas foram desistindo no meio do caminho, né? A gente percebeu que muita gente curiosa, né? Mas que não tem o dom da perseverança, né? Tem o dom da curiosidade, mas não o da perseverança. E porque eu acho o seguinte: se você conseguiu acordar 1, 2, 3 vezes, 6 horas da manhã, ou sempre está acordado nesse horário e começa a fazer e depois desiste, então falhou alguma coisa aí, né? Mas parabéns para você que deu continuidade. A dificuldade é fazer o diário. Eu imagino, vida corrida, né? Já estou sentindo falta só de saber que vai acabar, mas nós teremos uma surpresa no final. Para aqueles que de verdade, não é que gostaram, de verdade serviu para essa pessoa. A Poliana, tem sido uma experiência maravilhosa. São Paulo da Cruz e qualquer santo, principalmente os místicos, quando a gente se aprofunda na doutrina daquele santo, o bem é sempre tremendo. E no caso de São Paulo da Cruz, além de tudo, você acaba criando uma devoção, né? Uma amizade pelo santo, né? Que é o que nós católicos aprendemos a fazer em relação aos santos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração. Ó grande Deus, vós encheis o céu e a terra com a vossa presença. Meu Deus, 3 vezes santo, eu vos adoro. Eu sou nada e vós sois tudo. Sou uma pobre criatura que ousou desobedecer-vos tantas vezes. Perdoai-me, Deus meu, os meus pecados. Quisera morrer de dor. Ó, quem me dera nunca vos ter ofendido. Maria Santíssima, minha mãe, assisti-me nesta meditação. Amém. Uma primeira, só uma correçãozinha. Ontem, várias vezes na prédica, eu falei do século XVII, o século das luzes, o século XVII, século XVIII, né? Toda vez que você ouviu falar 17, é porque assim, São Paulo nasceu no final do 17, 1694. Então, e viveu durante o século XVIII, né? Morrendo em 1775. Então, às vezes eu cometo essa gafe. Então, ontem, onde você ouviu o século XVII, claro, é o século XVIII. Muito bem. Eu disse que, às vezes, vai se repetir. Por exemplo, hoje, nós estamos falando do seguimento a Jesus. E, para seguir Jesus, é preciso negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir.
Então, de modo que acaba que nós voltamos, né? Que sem esse abandono em Deus, que é o negar-se a si mesmo e tomar a cruz, não tem como seguir Jesus. Então, uma coisa implica a outra. Então, amar, padecer, calar, todos esses temas que a gente vinha abordando, de certo modo, volta à tona hoje. São Paulo da Cruz dizia, abre aspas, você conhece a fidelidade da alma que ama no sofrer de bom grado com resignação e paz. Sofrer de bom grado com resignação e paz. Aquilo que nós tínhamos ouvido ontem. Ora, o seguimento de Jesus crucificado é feito em abandono completo, amando, padecendo, sem reclamações. É, de certo modo, estar crucificado com Ele, como dizia São Paulo da Cruz. Seguir a Jesus é estar crucificado com Ele. E como é que Jesus estava crucificado? Na cruz ele estava amando, padecendo e em absoluta conformidade com a vontade do Pai. E aí, Paulo da Cruz vai nos dizer, para seguir Jesus é preciso passar por grandes provas. Não é uma brincadeira. Então, talvez esse tom mais grave, amar, padecer, calar, obedecer humildemente, para algumas pessoas soa como sendo pesado, mas eu acho assim, é a coragem que São Paulo da Cruz tem de não enganar ninguém, sabe? De dizer a verdade sobre o seguimento de Jesus Cristo, que não é uma brincadeira, né? E essa coisa grave, essa coisa pesada, ela só se torna leve porque só Deus para nos dar a graça para carregar a cruz. Então, esse primeiro aspecto, né? O abandono, né? Abandonar-se, entregar-se, se morrer, né? Negar-se a si mesmo, implica que a pessoa precisa exercitar a solidão. E isso em sentido físico, né? Em sentido espacial. É fundamental para uma pessoa que quer levar a sério a vida de oração, o seu trabalho, o seu apostolado, que a pessoa aprenda a estar algumas vezes ao dia em solidão, em afastar-se um pouco do burburinho, da multidão. Eu não sei se de manhã, eu não sei se de noite, eu não sei se você consegue durante o dia, mas tentar fazer um esforço para encontrar tempo e espaço físico para estar a sós com Jesus, para poder levar os frutos desta solidão, desse retiro para a sua vida ativa, para a sua vida do dia a dia. Então, veja, não se trata de fugir das obrigações, mas sempre que você puder, sem correr o risco de não estar fazendo o seu trabalho, Deus o livre, não é isso, não estar cumprindo as suas obrigações, mas sempre que você puder estar a sós com Deus, aproveite e esteja a sós com Deus. Em oração, em visita ao Santíssimo Sacramento, está passando aqui na porta da igreja, ou na porta da sua paróquia, entre 5 minutos que você puder, 10 minutos, sempre que você puder, fugir para estar a sós, uma leitura espiritual, um texto, ocasião de um retiro, saiu de férias. Eu acho engraçado isso, a pessoa sai de férias, ela tem a oportunidade, ela vai ficar 30 dias de férias, de se organizar, não é, para pelo menos uma vez na vida fazer um retiro espiritual, sei lá, ir lá com os jesuítas aqui no interior de São Paulo, que lá eles recebem pessoas para serem hospedadas e fazer uma semana, 3 dias, um retiro espiritual. Aproveitar que um ou outro grupo da paróquia, organizar com esses grupos retiro espiritual. Enfim, toda a ocasião
de estar em solidão, a sós com Deus, use, aproveite, abuse dessas ocasiões. Ora, solidão, esse abandono, né, com Deus na solidão, implica silêncio. Não há silêncio sem solidão e não há solidão sem silêncio. E de novo, em sentido físico, né? Calar mesmo, silêncio no sentido de calar mesmo. Claro que eu posso estar em silêncio espiritual no meio de uma multidão, mas se eu puder encontrar durante o dia, durante a semana, na minha vida, tempo para fechar a boca, calar e estar em silêncio, isso é um componente fundamental desse abandono em Deus para que eu tenha frutos depois na vida ativa. Aí tem uma frase de São Paulo da Cruz que eu acho formidável. Ele diz assim, abre aspas, o barro da terra. Lembra o evangelho de domingo? O barro está sempre calado. Faça o oleiro com ele o que ele quiser, seja um vaso de honra ou um vaso de ignomínia. Quer o rompa e lhe atire fora aos pedaços ou coloque em uma galeria régia. Tende em mente essa grande doutrina e praticai-a. Fecha aspas. Como um barro na mão do oleiro, calado, silente, deixando o oleiro fazer da sua vida o que ele quer. Então, o silêncio é o exercício desse estar na presença de Deus, permitindo que Deus faça comigo o que Deus achar melhor. Então, é um espaço, o silêncio, para o fortalecimento da própria alma. Esse abandono é um exercício, não é, em que eu experimento Deus que fortalece a minha alma para o abandono nele e para as minhas atividades, para que elas sejam frutuosas. Você percebeu que nós estamos completando a prédica de ontem, que é tão importante que se estende para o dia de hoje. Quando a gente sai do silêncio, quando é que a gente sai da solidão? Porque se pudesse, né, a gente viraria um monge, como o Tomás Fosse, o pai de família de ontem, que sendo casado queria viver uma vida de monge. De fato, nunca, né? Porque isso é uma atitude que a gente pratica fisicamente, espacialmente, mas que depois vai para a vida como uma atitude, né? Recolhido, que é o recolhimento, nós já tratamos, e esse abandono em Deus. Abre aspas para São Paulo da Cruz. Ele diz assim, Paulo da Cruz diz, somente quando é que eu saio? Somente quando a glória de Deus o requer. Então, eu continuo com o espírito recolhido, mas aí eu saio para minhas atividades. Quando é que eu saio para minhas atividades? Quando Deus o requer e o exige a caridade para com o próximo. Então, toda vez que eu saio, toda vez que eu estou em atividade, é porque Deus quer, é porque eu estou fazendo o trabalho para Deus, é porque exige-me a caridade, o amor que eu tenho que ter pelo próximo. Depois, São Paulo da Cruz diz, abre aspas, falar demais e sem necessidade é muito pernicioso ao espírito. Então, o exercício do silêncio, da solidão, faz com que eu seja uma pessoa, ou procure ser uma pessoa extremamente discreta. Veja, por exemplo, eu sou professor, eu sou desinibido, né? Eu sou falastrão, eu falo mesmo, se deixar eu viro um vendedor, né? Então, tem pessoas que têm esse caráter. Outras pessoas são mais tímidas, são mais introspectivas. Então, a impressão que dá é que para essas pessoas é mais fácil. De certo modo, sim, por conta do caráter dessa pessoa. Mas a pessoa ela pode estar na cabeça dela, totalmente dispersa, totalmente distraída, com 1000 pensamentos, julgamentos, etc. Então, cuidado, que não é tanto a questão de... Se tem necessidade de falar, um professor, um vendedor, uma pessoa que lida com o público, a ferramenta de trabalho dela é a palavra. Então não é que ela vai ficar calada, não é que ela não vai falar, mas ela vai falar aquilo que é necessário.
Falar demais significa se expor ao ridículo de estar dizendo o que não é para ser dito, observando o que não é para ser observado, falando o que não é para ser falado. E aí São Paulo da Cruz vai dizer, falar demais e sem necessidade é uma das coisas mais perniciosas ao espírito, porque você está flertando com o pecado, que é o da difamação, o da curiosidade, da observação, seria assim uma espécie de piadinha, né? Coisas que não tem necessidade, né? E que não tem nada a ver com bom humor. De novo, o equilíbrio, né? Então, cuidado. Esse recolhimento de solidão, de silêncio, deve ir para a vida ativa, a vida do dia a dia. E aí ele diz assim, São Paulo da Cruz, aspas, na recreação, ou seja, na diversão, no caso aqui, precisamente, se trata da recreação dos padres, da recreação dos irmãos, dos religiosos. Havia no horário, no calendário, havia não, ainda acho que deve haver, né? No calendário da casa religiosa, do convento, um horário do dia, geralmente depois do almoço e depois da janta, em que os religiosos se encontram numa área comum e aí eles têm um tempo para conversar, eles têm um tempo para se divertir, talvez algum jogo, algum esporte, chama-se recreio, esse momento. Então, São Paulo da Cruz está dizendo, na recreação, muito frequentemente se perde o que se adquiriu na oração. Com muita facilidade, na recreação, na diversão, se perde aquilo que se ganhou na oração. Veja o perigo, porque a pessoa ela acha que ela está de férias de Deus, ela está de férias da presença de Deus. Quando não existe isso, né? Em todas as circunstâncias, brincando, se divertindo, passeando, bebendo uma cerveja com os amigos, enfim, em todo lugar Deus está presente e eu tenho que tomar cuidado com a minha língua, tomar cuidado com o meu olhar, tomar cuidado em não ofender o próximo, em estar ali pronto para viver bem aquele momento e sendo um instrumento de Deus na vida da pessoa. Então, em todas as circunstâncias, está mais morto para o pecado e vivo para a graça de Deus. E aí, o quarto tópico aqui, eu não fui falando nos números, mas é o quarto tópico, para seguir Jesus é preciso estar morto para as próprias vontades, para as próprias mentalidades, e Jesus assim será agradado, porque é assim que ele se encontra na cruz, morto. No fim, na cruz, Jesus está morto. Agora eu quero falar então, tudo isso, por incrível que pareça, é a introdução do que eu queria falar, do que eu quero trazer de São Paulo da Cruz para o dia de hoje. Que este abandono em Jesus crucificado nada mais é do que aquilo que São Paulo da Cruz vai chamar de morte mística. O que é essa morte mística? Existe um texto, é o único texto atribuído a São Paulo da Cruz, e hoje, por toda a exegese comparativa do modo como ele escreve as cartas dele e o texto da morte mística, chegou-se à conclusão que, de fato, o texto é de São Paulo da Cruz, é original dele. Ele ficou perdido durante muitos anos e ele foi recuperado há pouco tempo. Diz assim o texto, São Paulo da Cruz escrevendo. Esse texto, Morte Mística, foi escrito para freiras, para monjas, que ele dirigia espiritualmente. Depois se espalhou em vários mosteiros e perdeu-se, e agora recuperou-se. Mas esse conteúdo da morte mística está presente nas cartas de São Paulo da Cruz. Então, de modo que em todo lugar você encontra esse conteúdo. De São Paulo da Cruz: deve-se morrer e obedecer a Jesus. Quereis... E aí agora é ele falando com Jesus. Então, vamos de novo. Abre aspas. Deve-se morrer e obedecer, meu Jesus. Quereis que eu morra convosco sobre a cruz? Morte mística. Devo, com fé e às cegas, correr à fonte
das divinas disposições, não procurando a mim mesma, a alma, né? Não procurando a mim mesma, mas somente que Deus se compraza com o cumprimento da sua divina vontade e eu me aniquilarei. Far-lhe-ei sempre o dom da minha pura e desnuda vontade. Morrei por amor por ele. Morrerei de tudo, a mim mesma, para viver somente para Deus. E em Deus morrerei, porque sem Deus não posso viver. Fecha aspas. Um dos textos mais difíceis de São Paulo da Cruz é esse, da morte mística. E uma das temáticas mais complexas do tratado espiritual de São Paulo da Cruz. Porque o que ele está propondo é assim: se eu vivo recolhido em Deus, na presença de Deus, em humildade, em obediência e em amor, no fundo eu morri. Jesus crucificado realizou-se plenamente na minha vida, a minha semelhança com Jesus crucificado, porque eu morro para poder viver somente para Ele. É aquilo que Paulo apóstolo, né? São Paulo disse, né? Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu sou nada, Ele é tudo. Eu devo morrer para Ele viver. Agora sim, vivo de verdade. É uma espiritualidade, como você pode perceber, passiocêntrica, porque é a paixão de Cristo, é a semelhança na paixão de Cristo que levará aquele que é devoto, apaixonado pela cruz, a morrer com Jesus crucificado. Eis o trabalho de toda a vida espiritual de quem quer seguir os passos. Vocês desculpem, viu? Vou ter que me levantar para fechar a porta. Alguém fechou ali. O cachorro. Aqui nós temos um cachorro gigante que mora no quintal para cuidar daquele lado de lá, da casa paroquial. Desse lado de cá tem guarda à noite, né? Então, amar, padecer, calar, humildemente, obedientemente, na presença de Deus, repito, nada mais é do que se assemelhar-se a Jesus crucificado, morrer com Jesus crucificado, obedecendo ao Pai por puro amor, para que Ele viva em nós. Eu sei que isso é profundo, eu sei que isso é complexo, e exatamente por isso que a ideia não é hoje aprofundar, não, mas deixar essa indicação como o resumo de tudo que a gente viu até agora. Fatinho sobre a vida de São Paulo da Cruz. Nós vimos que a regra foi aprovada pelo Papa Bento XIV. E agora São Paulo da Cruz é o padre geral. O padre geral é aquele que é o responsável de cuidar da congregação. E aí sucedem-se uma série de fundações de casas da congregação. Então nós temos casa fundada em Secano, na Tuscânia, na Campânia. E aquela que eu disse ontem, né? Casas que foram doadas, né? Pelas dioceses, casas que pertenciam a irmandades. E aí começa uma forte perseguição contra São Paulo da Cruz. Eu acho assim que de todas as perseguições, nesse momento em que começam as doações das casas, foi provavelmente uma das piores perseguições, se não foi a pior. São Paulo da Cruz e os seus filhos passam por uma tempestade furiosa. Então, primeira coisa que aconteceu: panfletos difamatórios. Escreveram panfletos, cartas, difamando São Paulo da Cruz e os passionistas. E nesses panfletos, na fofoca que corria, apareciam coisas horríveis contra a congregação, contra os religiosos. Como se eles fossem uma espécie de uma máfia que iria destruir a boa fama da igreja, com aquelas práticas medievais que eles tinham. Olha, qualquer coisa parecida com difamação
aqueles que hoje em dia são chamados de conservadores, retrógrados, não é mera coincidência. Foi exatamente por isso que São Paulo da Cruz passou. Os modernos, os progressistas, os que achavam-se iluminados, achavam ridículo, né, que aquele homem vestido de penitente andasse por aí como se estivéssemos ainda em plena Idade Média, um penitente. E o pior, recebendo casas e aprovação da igreja e aplausos da igreja, principalmente do Papa. Hoje está difícil, viu? Nossa Senhora. Só um minutinho. Oh, por favor, deixa a porta aqui fechada. Vocês desculpem, viu, gente? Hoje resolveram me ajudar na live aqui. E Paulo da Cruz então estava sofrendo essa difamação toda. Veja, o Papa Bento XIV nunca acreditou nessas propagandas contra a congregação e contra São Paulo da Cruz. Só para vocês se lembrarem, Bento XIV é aquele Papa que decodificou o processo de canonização. Foi o primeiro padre que... Foi o primeiro Papa, né, que programou toda a parte canônica de como é que se faz um processo de canonização. Então, de modo que não atrapalha você, mas atrapalha a mim. Alguém está dizendo assim, o cachorro não atrapalha. Sim, eu sou uma pessoa que facilmente eu fico preocupado com o que está acontecendo lá, entendeu? Então, geralmente o cachorro não late. Para o cachorro estar latindo, alguma coisa está acontecendo ali. Entendeu? E nós temos também um gatinho aqui na casa paroquial, que é meu, e a Sara, que mora dentro, que é uma Spitz. Então eles estão ali todos nervosos e eu estou exatamente aqui vendo esse rolo que está acontecendo. Então atrapalha sim. Não atrapalha você, mas atrapalha a mim. E eu já me perdi e nem sei do que eu estou falando mais. Bom, sim, o Papa Bento XIV, por ser um homem extremamente prudente e sábio, conseguia fazer o discernimento do que era fofoca, do que era difamação contra São Paulo da Cruz e contra os passionistas, e o que era verdade. Ele estava muito claro que aquilo era uma mentira que estava se levantando por inveja, por raiva e por conta do próprio estilo que São Paulo da Cruz imprimia na sua vida espiritual e dos seus companheiros. E São Paulo da Cruz disse para os religiosos, para os passionistas, olha, nós não vamos ficar nos defendendo, nós não vamos ficar nos incomodando com isso. Claro que incomodava. E a gente vê pelas cartas que ele escrevia tentando acalmar os religiosos. Mas ele tinha muita confiança de que o Papa estava do lado deles e entendia o estilo de vida deles. O Papa Bento XIV era amigo de São Paulo da Cruz, mas era amigo pessoal, de chamá-lo no Vaticano para conversar, para aconselhar-se com São Paulo da Cruz, pedir oração. E aí ele dizia, olha, vamos fazer o nosso trabalho. Né? E quanto mais almas eram salvas nas missões populares, quanto mais pessoas se convertiam, mais o inferno se enfurecia. E o pior, com pessoas de dentro da Igreja Católica. Não é que gente de fora, alguém pode pensar assim, sim, tem gente que diz assim que certos grupos estavam ligados à maçonaria, não tem nada disso. Eram pessoas muito mais de dentro da própria igreja do que gente de fora. E isso provavelmente era a maior dor para São Paulo da Cruz, não é? Que ele servindo a igreja, que a perseguição viesse de pessoas da própria igreja. Contudo, o povo amava São Paulo da Cruz e amava os religiosos passionistas, né? E quando vinha a perseguição, o povo ficava do lado, a maioria do povo ficava do lado dos passionistas, do lado de São Paulo da Cruz. Quando eles viram que eles não conseguiam alcançar os bispos e nem o povo, porque se via os frutos, né, do trabalho dos passionistas, então os inimigos começaram a apelar para o jurídico, para o civil, e começaram a
a pedir de volta as casas, processo. Uma das casas, que é essa casa de Checano, foi feita uma ata de despejo, um processo de despejo. E São Paulo da Cruz disse, olha, a gente falou lá, conseguimos que a casa foi provado, que ela foi doada e está tudo certo, correto, mas se começarem a chegar coisa de despejo, juiz, entrega a casa e vamos embora, não vale a pena ficar brigando na justiça com esse povo. Então São Paulo da Cruz era uma pessoa muito assim, né? Não vamos fazer briga. Era essas pessoas calmas. Mas isso se espalhou na cidade, de que os passionistas podiam sair a qualquer momento. Um dia os religiosos saíram para fazer um passeio, os que moravam na casa de Checano, e para os bosques, né? Passear, tomar um ar, uma brisa, e o povo da cidade achou que eles tinham ido embora, que eles estavam saindo da casa. Foram atrás deles no bosque e trouxeram eles de volta, inclusive algumas pessoas com pau na mão, para vocês terem uma ideia do amor que o povo tinha pelos passeios. Não vai embora não, se acontecer alguma coisa, a gente protege e defende vocês. Por que eu estou contando isso? Porque isso é padecer, isso é sofrer por amor. Isso é estar crucificado com Jesus. Isso é experimentar na pele a morte, né? Porque você está fazendo o bem e, no entanto, você está recebendo em troca somente perseguição. E ao invés de você sair para a briga e fazer uma grande... Não, ele diz, olha, pode perseguir, podem fechar as casas, se é de Deus, vai dar continuidade. Deus vai dar continuidade. Porque a pessoa mais importante que eu gostaria que estivesse do nosso lado já está, que é o Papa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Senhor, dai-nos a graça de morrer com Jesus, para com Ele vivermos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a parte mais difícil não somente de compreender, mas também como de viver, né? Porque morrer com Cristo significa passar pelo que tem que ser passar. Eu estou agora pensando, né? Se você está atravessando uma doença, se você está passando por uma perseguição, por uma incompreensão, por uma crise no casamento, se você que é padre, está me acompanhando, está passando por uma crise na sua paróquia ou na sua própria vocação, é a experiência da morte. É uma experiência de morte. E ao invés de brigar contra, o que você está sendo chamado por Deus a fazer é abraçar essa cruz e viver na presença de Deus, sabe? Sem uma resposta de eu vou contra, né? Eu vou fazer alguma coisa para resolver isso aqui. Não, eu vou fazer o tratamento, mas pode ser que algumas coisas não tenham solução. Algumas coisas somente o tempo, né, é que vão trazer a resposta. Como foi o caso dessas perseguições. Imagina, panfletos distribuídos contra você. Imagina, hoje seria na internet, né, aparecer mentiras ou uma reportagem numa certa emissora de televisão, né? Esses repórteres policiais dizendo coisas terríveis contra você. E aí nós temos hoje algumas congregações religiosas que passam por isso. Não se compreende, né, o estilo de vida deles. Eu vejo irmãs que usam hábito serem criticadas, serem debochadas das próprias irmãs da Toca de Assis, né? Quanto deboche que elas... Hoje em dia nem tanto, né? Mas quanto deboche elas passaram. E não é de gente de fora, gente de dentro da igreja. Outras freiras, outras religiosas, sabe? Que elas não tinham estudo, que elas não tinham preparo.
numa época que estava começando a congregação. Então, vocês não pensem que isso não é verdadeiro. E aí, prospera, vence quem morre. Então, deixa eu só ver aqui. Teve a polêmica do cachorro, que aí o pessoal ficou alvoroçado porque me viu ir lá para resolver. E aí a impressão sempre que se tem de mim é que eu sou bravo, né? Se eu me levanto para fechar uma porta, eu sou bravo. É uma coisa que eu carrego como uma cruz, né? Então, por mais que é o meu jeito, não tem outro jeito. Imagine se Deus for um único momento tirar férias de nós. Mas nós somos craques em tirar férias de Deus. Padre, posta o texto de São Paulo da Cruz, a morte mística. Então, eu vou mostrar para vocês. Saiu uma edição da morte mística. Mas normalmente como é um texto super curto. Se você está achando que é um texto longo, não. Ele tem 4 páginas. Então geralmente ele vem dentro de outros textos de São Paulo da Cruz. Mas eu vou tentar fazer uma cópia de algum lugar e disponibilizar. Mas dá para encontrar, tá bom, gente? Até hoje, a perseguição vem de dentro da igreja. Então, nós estamos vivendo exatamente esse momento aí, em muitas situações. Quando a gente vê o que está acontecendo no sínodo, né, da Alemanha e em outros lugares, quem não concorda, filho, quem não abraça esse progressismo maluco, sabe, que é uma autoimplosão da própria igreja, uma autodestruição da igreja, vai ser perseguido, já está sendo perseguido, né? É impressionante, né? Porque nós estamos vivendo uma época em que a igreja tem que concordar com tudo que a sociedade diz, sabe? Então, se tem uma teoria de gênero, a gente tem que acompanhar. Se tem uma filosofia aí marxista, uma leitura marxista da realidade política e econômica, a gente tem que acompanhar, sabe? Então, eu acho muito estranho que nós não tenhamos entendido que Jesus pregou o Evangelho, e quando algumas pessoas não gostaram, Jesus disse: vocês querem ir embora, vocês podem ir embora. Para os apóstolos ele disse, né? Porque as pessoas disseram, né? João capítulo 6, mas essa doutrina é pesada demais. Quem é que vai conseguir suportar isso que o Senhor acabou de ensinar? E foi embora. E Jesus então olha para os apóstolos e diz: vocês também querem ir embora? Jesus não muda a doutrina, Jesus não muda a pregação para facilitar para o público, sabe? Para fazer média com as pessoas. E não, pelo amor de Deus. E é o que nós estamos vendo hoje, né? Você ser obrigado a fazer média com Deus e o mundo para poder ganhar freguesia. Ah, pelo amor de Deus. E aí, quem não faz, perseguição. A episódio de sangue que o cachorro me fez refletir a importância do silêncio. Absolutamente. Silêncio físico. Não por exemplo, a dona de casa que vive com 3, 4 filhos gritando, chorando. Se ela não tiver um espaço físico para ela, nem que seja ser trancada no banheiro para tomar um banho e ficar em um instante de silêncio, não tem como, né? É fundamental na nossa vida o silêncio para poder ouvir e concentrar-se em Deus. Ontem reli todas as prédicas. Nossa, quanta responsabilidade, padre. Pois é. Difícil, mas precisamos lembrar para poder conseguir abraçar a cruz. A inveja é a grande dificultadora, né? Pois é. A inveja é, dentro da igreja, um dos maiores males, né? E é um dos pecados típicos do clero. Típicos do clero. Bom dia a todos. Bom dia também. O pessoal está dizendo que tudo se encaixa. Alguém está dizendo que gosta de rezar no cemitério, bem calmo, silencioso. Eu também, sempre que eu posso.
que eu estou num lugar que tem um cemitério. Às vezes eu vou fazer uma compra em São Paulo e eu dou um jeito de passar no cemitério ali, no centro de São Paulo. Na Consolação, sim. São Francisco, que o Papa estava do lado dele. Então, bastante comentários aqui. A pessoa dizendo assim: quando me retiro, vem o abandono, o choro, a súplica ao Senhor, para que Ele fique comigo. Peço-lhe perdão, me entrego, passo o dia calma e feliz, mesmo com os perrengues da vida. Veja como é importante e fundamental. O mundo perseguiu Jesus, não vai perseguir a gente? É o mundo, mas quando os que estão dentro da própria igreja se transformam no mundo, aí é jogo duro. Por isso que você tem que esperar e se preparar para morrer. A pessoa dizendo que precisaria de minha direção espiritual. É só vir para as confissões. A confissão comigo é uma verdadeira direção espiritual. O Senhor é um grande ser humano. Eu me esforço para ser uma pessoa boa, mas nem sempre consigo. E aí reze por mim. As pessoas confundem autenticidade com braveza. Então, porque eu sou muito natural. Então, se eu não gostei de uma coisa, é muito difícil eu esconder. Minha cara revela que eu não gostei. E aí tem gente que consegue disfarçar, consegue ser fingida. Eu não consigo muito, não. Muito bem, muito obrigado aí pelos elogios. Deus abençoe a todos, viu? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O dia é pensar na morte mística. Curta, compartilhe. Um abraço a todos.